chama a percepção de que a quantidade parece que já tem quase 200 ou 300 mil pessoas em Portugal, brasileiros, né? Pessoas que saíram do Brasil devido basicamente a um nível de insegurança frente ao país, né? E no Rio de Janeiro, como a gente vê que há uma série de problemáticas grandes, uma espécie de guerrilha urbana, né? As problemáticas todas aumentam o tempo todo em função do que é bandido, dos roubos e tudo mais. Então, naquelas Paraisópolis, por exemplo, que é uma favela que tem mais de 100 mil habitantes, tu imagina o risco que é viver ali, né? E ela é muito perto de uma região mais rica, que também é atingida pelas balas dos tiroteios, né? Então, realmente, tu fica cada vez mais inquieto vivendo numa situação como essa, né? Daí eu acho porque essa estatística é tão grande. Porque é de cada 10 pessoas, 7. 7 gostariam de... E outra coisa que se nota, né, Beatriz, também é uma ida muito grande para o interior, né? Muitas pessoas que podem, então, se deslocar e morar num lugar mais interior, onde a segurança é bem maior e desaparece esse tipo de coisa, está havendo um movimento muito grande no Brasil, né? Mas realmente eu acho que nas grandes cidades o nível e o risco de saída, de acontecer qualquer coisa, é muito grande, né? Eu acho que é uma coisa natural, né? Porque a pessoa tem medo. Sim, o que eu gosto de viver se a minha vida é mais ou menos tranquila e ela segue rotinas? Eu gostaria que essas rotinas não fossem atrapalhadas por eventos mais catastróficos, tipo esses que a gente vê o tempo todo acontecendo, principalmente no Rio de Janeiro, né? Sim. Que as vilas são incrustadas dentro da cidade. Além disso, ainda aqueles movimentos de subida de morro no sentido de casas, né, que o tempo todo, com essas enxurradas maiores, se desmorona tudo, quer dizer, prédios construídos que sem nenhum tipo de cuidado maior por milícias e por, enfim, facções, quer dizer, dá uma sensação assim de que tu parece que entrando num ninho de marimbondo. Sim, quem conhece aquela topografia lá do Rio de Janeiro se impressiona. A primeira vez que eu vi a favela da Rocinha, eu vi de cima lá do Hotel Nacional. E é algo assim de tu perder o fôlego. E depois eu estive dentro, lá mesmo na favela, e são casas bem construídas, sabe, muito organizado dentro da desorganização, mas o medo das pessoas hoje não é por causa do nível, por ter que subir aquela montanha, porque pelas dificuldades, não é nem medo. Hoje as pessoas estão com medo da polícia. É porque tu vê que é uma luta constante entre facções, polícia e tráfico. Quer dizer, são três poderes que estão se degladiando o tempo todo. A gente até nem imaginava que ia ter uma parapolícia, a polícia e o tráfico e as gangues. Ontem a gente viu aquele assalto, foi no Rio de Janeiro, acho, né? Não, em São Paulo. Aí tem um vídeo que aparece os bandidos à luz de capacete com revólveres dos dois lados das pernas e um fuzil AK-40 na mão, né? Quer dizer, aquilo ali, quem olha, eu penso, bom, estão numa guerra no Iraque, no Vietnã, mas os caras passando ali, a gente vê que são verdadeiros soldados, né? Então, há uma guerrilha violenta que se ligada ao tráfico e aos assaltos, as milícias e a polícia. Quer dizer, olha só que mistura, né?
Sim. E tu é um cara que está vivendo lá sem nada a ver com isso. Tu vai ser comandado por alguém. Pois né? é, aí que a gente percebe que a maneira como se trabalha essa questão é uma maneira completamente proposital para não terminar, para pelo contrário, aumentar. Porque se tu tiver que falar sobre tráfico de entorpecentes, drogas, ou mesmo contrabando de armas, tu tem que pensar em aeroportos e fronteiras. E não na favela. Porque essas coisas, elas chegam de algum lugar. Elas não são construídas, feitas, fabricadas na favela. Pois é, e aí como é que tu controla uma fronteira como a do Brasil com os países da América Latina e uma fronteira de mar como nós temos, né? Olha, no caso da fronteira, eu fecharia todos os quartéis que tem em Porto Alegre, em cidades do interior, que não servem para porcaria nenhuma, e colocaria todos esses quartéis de quilômetros em quilômetros na fronteira. Isso é uma decisão aí interessante de ser colocada, só que politicamente... Pois é, então não tem, né? Na verdade, não tem interesse em terminar o negócio. Mas tu imagina, se tu é um empresário assim de alto nível, que tu sabe como lidar com essas coisas todas, e tu sabe que se tu conseguir um carregamento de 500 quilos de cocaína vindo da Colômbia, num pequeno avião, que vai parar numa fazendinha qualquer, e tu vai ganhar ali, vamos dizer assim, uns $100 mil, que é a tua parte. Quer dizer que tu vê que está tudo misturado e embutido uma coisa na outra, né? Como chegar nos núcleos de poder sem interagir rapidamente ou ver essa trama que existe dentro das estruturas que governam, né? Na verdade, não me lembro quem, mas alguém dizia, né? Quer entender alguma coisa, segue o dinheiro. Daí tu vai entender quem é que está interessado. É que a medida, e aí é bem isso, mas à medida que tu segue o dinheiro começa a te seguir. E aí, quem é que pega quem? O dinheiro te pega ou tu pega o dinheiro? Sim, na verdade eu quis dizer assim para compreender o processo, né? Não, isso é uma das formas mais comuns de descobrir, vamos dizer assim, agora com o Bitcoin, por exemplo, fica quase impossível tu seguir o dinheiro, né? Então, quer dizer, parece assim que a contravenção ou a possibilidade de ser contraventor está sempre te trazendo uma possibilidade de ir além, de ser passado para trás ou passar para trás o outro, né? Então, de novo, nós, quando chegamos nesse ponto, nós temos que voltar para dentro da gente, né? Nós somos, basicamente, possivelmente, todos nós somos alvos de uma hipotética corrupção que vai depender do grau de poder que tu tiver naquele momento, né? Essa posição, assim, rígida no sentido de uma honestidade categórica no lidar com a coisa que não é minha, é uma hipótese, assim, que a gente o tempo todo se desilude, né? Uhum. Amigos, nós temos aqui, temos nosso programa, e durante o dia ou à noite, o horário que você quiser, você pode ouvir o nosso programa em outros momentos. Eu até vou tocar aqui uma chamada para poder dizer mais em detalhes, porque eu me perco um pouco aqui quando vou falar sobre essas possibilidades de podcast. Então, se você quiser ouvir o nosso programa em outros horários, fique, à vontade e passe para os seus amigos também. Atenção, amigos da Manaua! Este programa estará disponível dentro de 30 minutos em www.manaua.com.br ou nos seus aplicativos preferidos de streaming como Deezer, Spotify, Google Podcast,
entre outros. Rádio Manaua, a voz da resistência. Então, né, você pode ouvir mais tarde, durante o final de semana, nesses streamers aí, o nosso podcast, né? E, por favor, né, passe para as outras amigas também, porque é uma forma, a gente sabe que não dá para ficar uma boa parte da manhã prestando atenção, né? Mas se depois quiser prestigiar nosso bate-papo, fique à vontade, por favor, né? Nós temos agora 11h17, mas credo, como passou rápido essa manhã. Viu? Como passou rápido esse ano, né, Beatriz? Não, é impressionante, né? É por isso que eu acabo dizendo para as pessoas, né? Não esquenta a cabeça, porque vai passar. Eu acho que se eu lidar sempre com os meus problemas de uma forma assim meio brincalhona e humorística, puxa vida, estou passando mal agora, mas puxa, eu já passei mal antes e driblei o mal, resolvi, então se eu estou mal agora, vamos deslocar no tempo e dizer, bom, daqui a pouco vai passar, né? Uhum. Olha só essa história aqui, eu acho que cabe a gente conversar um pouquinho. Houve uma chacina lá em Salvador e quatro foram torturados e assassinados, motoristas de Uber. Um deles conseguiu fugir. Agora a polícia já prendeu uma das partes que cometeu o crime e descobriram por quê. Olha só, Dr. Maia, o porquê que esses 4 motoristas foram torturados, cortados com facão e depois foram queimados vivos e cortados em pedaços, né? Um deles conseguiu fugir e chamou a polícia, mas os 4 já tinham sido brutalmente torturados e assassinados. Agora se descobriu por quê. O líder do tráfico daquela região chamou o Uber para socorrer a mãe que estava... Porque... Alô, Beatriz? O Uber, o líder do tráfico, chamou o Uber para socorrer a mãe que estava passando mal. Quando os motoristas viam ao endereço, eles cancelavam. Os motoristas não quiseram ir até o endereço por ser no meio de uma favela, bem perigosa. Furioso, o líder do tráfico resolveu se vingar. Atraiu 5 motoristas para um determinado local, torturou e matou 4. Ele foi por vingança. Foi por vingança. Ele chamou a Uber e vários não quiseram, cancelaram por ser aonde era, né? Então ele chamou os motoristas em outro lugar, pegou os 4, 5, levou para um outro lugar, torturou, matou para se vingar. Tu vê, é uma coisa de poder mesmo, né? Vocês não vêm aqui na minha vila, no meu ponto de poder, porque é perigoso para vocês, e eu então passo a tomar pé na situação, me vingando de vocês. E é uma vingança aleatória, né? Eu estou me vingando do Uber, na figura de 3 ou 4 motoristas que eu atraí para vingança. Nós estamos como se a gente estivesse lá no tempo do Átila, o Uno. Ele não consegue perceber que ele está se vingando de uma figura impessoal, que é o Uber. E se ele vai se vingar do Uber matando motoristas do Uber, ele está fazendo uma injustiça incrível àquelas pessoas que não são Uber. São motoristas que não tem nada a ver com Uber, a não ser
serem empregados do Uber, né? É,